Estamos em contato neste momento com um engenheiro civil, ele é especialista em transportes, perito também, especialista em mobilidade, professor Sérgio Eisenberg, a quem agradeço imensamente a gentileza de nos atender nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, professor. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos. Vamos entender, a gente não sabe ainda as causas do acidente, está sendo investigado, mas até pelo seu conhecimento, né, pela sua experiência nessa área, o que pode ter motivado um acidente como esse? Como entender tantos acidentes e tantas mortes no nosso país, professor? Veja, Fabiola, o que chama a atenção neste acidente é a extensão dos destroços na pista. Eles estão espalhados ao longo de uma extensão muito longa, o que significa alta velocidade. Isso deverá ser objeto de investigação pela polícia do Instituto de Criminalística. Tem tacógrafo no ônibus, então dá para saber que velocidade ele está. Então, seguramente, com menores velocidades, as consequências são sempre menores. É preciso ver também o que aquele caminhão estava fazendo. O fato do motorista fugir indica algum problema a ser levantado, eventualmente alguma manobra numa rodovia que era vicinal, não era uma rodovia principal, aquela lá. Agora, outra coisa que chama a atenção também, Fabiola, é que a gente vê que o ônibus, a parte de baixo dele está inteira e a parte de cima foi varrida. Me preocupa muito as estruturas dos nossos ônibus de passageiros rodoviários, porque parecem uns aquários. É só vidro, é só uma estrutura muito leve, e quando tem qualquer acidente, um tombamento, alguma coisa assim, a quantidade de vítimas dentro do veículo é muito elevada. A gente não precisa ter um ônibus tão seguro quanto aqueles ônibus de passageiros, ônibus de estudantes americanos, os amarelinhos, que você pode ter uma batida deles. Eu já vi um ônibus batendo com um caminhão de lixo, e o caminhão de lixo ficou mais amassado que o ônibus, e ninguém dentro do ônibus, nenhuma criança morreu. Então a gente pode ter veículos mais seguros, veículos que não sejam abertos como uma lata de sardinha, como foi esse caso. Outra questão também que a gente sabe é que, não sei como era o caso aí, a perícia vai verificar, é preciso ver se todo mundo dentro do ônibus estava sim com o cinto de segurança. Porque quando há uma batida, a tendência das pessoas que estão soltas é serem projetadas para o local onde bateu. Porque ali parou, ali que vai todo mundo. Se você está no banco preso, você escapa dos ferimentos. Senão, você vai não só se machucar, como machucar quem estiver na frente. Então, a gente não sabe o que aconteceu aí, a gente só lamenta enormemente essa quantidade de Muito vítimas triste. jovens, Ô, mas é professor, preciso tomar providências de segurança. isso é muito Diga. importante o senhor está falando, dessas providências de segurança, sobre a segurança dos nossos ônibus e também dos nossos estudantes. A gente sabe que, pelo meio da consciência, isso é quase que impossível. Falta fiscalização nesse caso, professor, porque, por exemplo, a gente não sabe ainda as causas desse acidente, mas a suspeita da polícia é que a carreta possa ter atravessado, né? A situação na qual esses motoristas de carretas, de ônibus, fazem viagens noturnas no nosso país, né? De como é que eles estão, a segurança disso, a segurança do transporte nesses ônibus. Falta fiscalização no nosso país, né, para evitar acidentes como esse, professor? Veja, nesse caso presente, a gente não sabe, não tem elementos para dizer. No Brasil, em geral, a fiscalização de trânsito é péssima. Nós temos uma desobediência civil generalizada. Para ter uma ideia, na cidade de São Paulo, uma cidade mais ou menos organizada, metade da frota não está licenciada. Eu digo frota geral. Então, numa situação dessas, quem não está com licenciamento em dia não paga a multa, não está ligando para nada, ou seja, há um laissez-faire. Todo mundo faz o que quiser, a possibilidade de uma fiscalização é muito pequena. Então, nós temos quando reduz a fiscalização, há sim um aumento do número de mortos. E nós estamos vendo isso no trânsito. Nós estamos vendo um aumento no estado de São Paulo, um aumento geral do número de mortos, crescente desde 2019. E se a gente olha especificamente para a cidade de São Paulo, por exemplo, nela está caindo a fiscalização. Eu não sei como vai também ao longo das outras cidades do Brasil.
e do Estado de São Paulo, mas a redução da fiscalização ela vem associada ao aumento do número de mortos. Então, preocupa, sim, uma redução geral do número de autuações, portanto, menos fiscalização e um comportamento mais permissivo dos motoristas, cujo resultado pode ser esse. Nem toda infração causa um sinistro, mas todo sinistro normalmente começa em alguma infração de trânsito. Então, a gente tem que cortar as infrações com fiscalização. Professor Sérgio Eisenberg, fazia tempo que eu não conversava com o senhor, é sempre uma honra tê-lo conosco e ouvir aí o seu conhecimento. Eu sei o quanto o senhor é um estudioso nessa área, ficou estudando a respeito desse acidente para trazer aqui a sua colaboração. Muito obrigada e até a próxima, professor. Um abraço a todos. Obrigado. Tá aí a análise de Sérgio Eisenberg de algo muito grave no nosso país e que acho que a gente tem que ficar atento em relação a isso, o transporte, né? Que acontece dos estudantes, ele falando dos ônibus, né? Como eles são frágeis nesse momento e aí uma morte de 12 jovens num acidente como esse. A gente está com essa manchete principal do UOL neste momento desse acidente. A qualquer momento a gente traz mais informações. Agora 11 horas.